Oi, gente! Estamos aqui, mais um Real Mami. E o tema de hoje, ó, desculpa a palavra, mas tá foda, viu? A importância da comunicação em seu negócio. Lari, como assim? Gente, normalmente o empreender vem muito forte na maternidade. E não só na maternidade, você, mulher que quer empreender, você tem que ter a consciência que a comunicação é algo essencial para você alavancar e começar o seu negócio. E eu tenho aqui nada mais, nada menos do que uma pessoa maravilhosa, repórter, que tem todo o know-how na comunicação. Gente, Karina Pastiega. Amiga, por favor, se apresenta, porque assim... Ai, desculpa, eu tô até tremendo aqui fazendo podcast com você, porque você... Não, depois que vocês ouvirem a voz desse mulherão, você vai falar, já ouvi em algum lugar, porque ela já foi apresentadora, repórter, Globo, SBT. Ai, conta um pouquinho da sua história, amiga, e como você vai dar dicas aqui para essas mulheres começarem a empreender, dar uma alavancada no seu negócio, dar um empurrão, um pontapé. Bora lá, se apresenta. Eu já começo com uma super responsabilidade. A propaganda que você tá fazendo, tomara que eu preencha as expectativas, né? Porque você já Sem levantou, dúvidas. já levantou pro alto, né, Larissa? Eu sou jornalista, trabalhei muitos anos em televisão, em afiliadas da Globo, na TV Globo, no SBT. E há 4 anos eu desenvolvo meus próprios projetos de comunicação. Então eu trago toda a bagagem da televisão, que é aquela coisa do apresentador, do repórter, que fala bonito, não é? Sim, aquela responsa. Aquela responsa, você acredita, né, no que o apresentador de televisão fala, ou provavelmente deveria acreditar, ou no que o repórter fala. E eu descobri que isso tem um valor imenso para as pessoas de todas as áreas que buscam se comunicar melhor. Quem não quer se comunicar melhor? Todo mundo. Todo né? mundo. Área da saúde, marketing, área administrativa, os empreendedores. Porque não existe mais espaço para aquela pessoa que fica quietinha no canto dela. Eu falo assim, se você é ser humano, você precisa aprender a se comunicar, porque hoje a comunicação é tudo na vida. Através da comunicação, a partir do momento que você se comunica, novas oportunidades aparecem, novas amizades aparecem, novos relacionamentos aparecem, tudo aparece a partir do momento que você se comunica. Exatamente. Então a comunicação é muito importante para a vida. Isso. Né? Eu costumo falar que a comunicação, ela traz felicidade de alguma forma. Ela torna você mais feliz na vida pessoal e na vida profissional. Ai, amiga, Quem sem se dúvidas. comunica melhor é mais feliz. Por quê? Pensa na vida pessoal. Quando você tem aqueles conflitos, sabe aqueles nós? Com uma prima, com a mãe, com o filho. Sabe aquelas situações mal resolvidas que a gente vai guardando aqui dentro? Nossa, você trouxe um ponto muito importante. Porque é importante você pôr pra fora. Isso, você se saber comunicar. expressar, saber expressar. Tenho certeza que você, e talvez a mulherada que está assistindo, conhece algum caso de pessoas que ficaram sem se falar anos. Às vezes irmãos ficam anos sem se falar. Primos, e um belo dia alguém da família morre, aí tem um enterro. Meu e aí Deus. as pessoas se abraçam 20 anos depois e falam assim, por que a gente ficou tanto tempo sem se falar? Sabe por quê? Porque faltou diálogo, faltou uma conversa franca e aberta de duas pessoas que tiveram algum conflito e não souberam se expressar, lidar com aquela situação e superar. Aquilo vira um negócio gigantesco, uma bola de neve que traz rancor, tristeza e às vezes anos se passam. Não, e sabe uma coisa também? O corpo fala, né, amiga? Fala. Então, essa questão de você engolir sapo é muito sério. Isso. Porque reflete no corpo, pode até trazer doenças. Vira doença. Vira doença. Vira doença. Então, gente, a comunicação é algo incrível que você precisa aprender a botar pra fora, né? Isso, a gente se comunica o tempo inteiro, não é? Sim. Desde a hora que a gente acorda, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais, com o seu filho, com o funcionário que trabalha com você. Então, se você tem isso apurado, se você conhece como esse mecanismo funciona, as coisas tendem a ser melhores, Fluir, tanto na vida né? pessoal quanto na vida profissional. Não é fácil, não estou falando que é fácil, tá? É uma busca constante. Tem gente que tem essa habilidade natural, já nasceu com isso. Eu nunca tive problema em conversar com pessoas, apesar de eu... Ai, que tá, me veio aqui. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. Gente, a Larissa é uma pessoa tímida. Pega essa. Olha só. Como assim? É uma coisa. Depois que eu criei habilidades de me comunicar, depois de ter destravado, porque uma coisa é falar, ai, pra Lara é fácil botar a cara lá na rede social. Não,
Até tava falando pra você, né? Eu tinha vergonha até de colocar a mão nos stories. Primeiro eu começava os stories, colocava a mão. Depois eu comecei a falar por trás do celular. Depois que eu fui aparecer. Mas assim, de tanto praticar, fazer todos os dias, hoje é comum pra mim pegar um celular, blá, 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 tá, é comum. Porque eu pratiquei, faz parte, já é comum. Mas eu sou uma pessoa tímida. Se eu chego num ambiente onde eu não conheço ninguém, que eu, assim, eu tenho um certo bloqueiozinho. Às vezes eu sou taxada de metida, de, antissocial, mas é porque a timidez vem tão forte em mim, que às vezes o meu socorro é o celular e fica assim, ó. Porque me vem a timidez, eu acabo... Entendo, mas são coisas diferentes. São coisas... Talvez algum bloqueio inconsciente, sei lá. Olha pra onde a gente já tá indo, né? Da comunicação. Mas não sei. Eu sou uma pessoa tímida, por incrível que pareça. Porque você tá pegando contextos diferentes. Você tá pegando a Larissa empresária, que já tá muito fortalecida, muito pronta. E você tá pegando a Larissa na vida pessoal, num churrasco que chega, são os amigos dos amigos. Então, são situações completamente diferentes. E que coisa, né? Era pra eu ter essa habilidade também, porque... Não tem atores que falam que são tímidos? O ator sobe no palco, faz um super personagem, só que na vida pessoal ele diz que ele é tímido. Então, realmente, são gavetas diferentes, são coisas diferentes mesmo, que precisam ser trabalhadas. Aí eu volto numa coisa que você falou. Você falou assim, tem gente que tem o dom da comunicação. Eu preciso discordar de você. Sabe, você não falou? Eu falei assim, tem gente que às vezes já nasce com essa facilidade, tá? Um dom, não sei. Então, pode ter pessoas que nascem com a comunicação mais apurada. Uma habilidade ali, né? Mas você, na sequência, você falou, comunicação é treino. Comunicação é treino. Foi o que eu falei, eu pratiquei todos os dias. Exatamente. Lembra quando você colocava a mão e já era difícil pra você? Depois você precisou colocar o rosto e aí nas primeiras vezes você deve ter pensado, o que vão achar de mim? Será que eu tô falando certo? Medo do julgamento. Eu brinco, fazia 70 e 10 vídeos pra conseguir pegar um. Sim. E aí o que aconteceu? Você fez 1, 2, 3, 4, 5 mil, 2 mil. Hoje, pra você, é uma coisa muito natural. Mesma coisa quando a gente começou a dirigir. Não era super complicado, tinha que pensar, ai meu Deus, colocar em primeira, aí... E dar seta. E é muita coisa para pensar ao mesmo tempo, eu não vou conseguir, eu vou me atrapalhar e o carro morre no meio da rua, e você fala, não vai dar certo, não vai dar certo. Hoje... É automático. É completamente automático, você não precisa parar para pensar. Então, as mulheres que acham, comunicação não é para mim, eu não consigo. Se você quiser, e se você estudar, e se você treinar, é batata. É batata. E você é a prova viva disso. Então, comunicação tem muito a ver com esporte. Quando a gente vê, por exemplo, nas Olimpíadas, não são coisas incríveis que aqueles atletas fazem? Sim. Aquele nado sincronizado, eu acho lindo aquilo. Maravilhoso. Agora que teve as Olimpíadas de Inverno, aquela patinação, aquelas danças, não é a coisa mais maravilhosa do mundo? Aí você pensa assim, como é que eles conseguem? Faça ideia da quantidade de horas ou de anos que eles treinaram para chegar naquele ponto. Então, não existe milagre. Não existe milagre. E não existe desculpa. Ai, não é pra mim. Ai, eu queria ter a desenvoltura da Larissa. Eu queria... Olha... eu quero a da Karina. Se você quiser estudar e meter as caras, for pra jogo, a coisa acontece. A coisa acontece. Você pode ter uma dificuldade maior que uma outra pessoa. Você vai ter que treinar mais que ela. Mas que você pode chegar no ponto onde uma pessoa que é a sua referência... Você pode, se você quiser. Meu objetivo é chegar no... Você é minha referência, tá, amiga? Sério? Seríssimo. Eu acho demais o jeito que você se comunica, a sua facilidade. É encantador. Eu me encanto vendo você falar. Sério. Então, mas tem técnica aqui. Tem técnica. Quando você vê uma pessoa se comunicar, não tem o jeito que eu olho pra você? Não tem os meus gestos, não tem a postura. Tudo isso que chama comunicação não verbal... promove a leitura que as pessoas fazem da gente. Inclusive, eu já ouvi falar que para você ver se aquela pessoa tá conectada com você, se você passar a mão no cabelo e ela passar a mão no cabelo, isso significa que ela tá total conectada com você. Faz sentido isso? Faz. É o espelhamento. É o rapport, que a gente fala em PNL. Isso. Que a gente está completamente conectada. Eu, nesse momento, eu me sinto completamente conectada com você. Parece que tem um sinal de Wi-Fi aqui bem cheio. Tá. Por quê? A gente está se olhando de uma forma bem intensa, sem interrupção. Sim. Sem mexer no celular, sim, sem prestar atenção em outra coisa. Então, a gente tem uma troca de energia. Estamos conectadas aqui. Estamos completamente conectadas, não por sinal de internet. Pelo sinal que já vem de fábrica, do nosso Wi-Fi de fábrica, que está aqui, que é através do olhar.
Então, é uma ferramenta poderosíssima. Já falo para vocês, tá? Então, se você está gravando um vídeo, se você faz reunião com um cliente, se você está conversando com alguém que você quer vender uma ideia, olhe para essa pessoa de uma forma com muita firmeza. Convicção. Convicção. Isso passa uma credibilidade muito grande. As pessoas acreditam no que você está falando. E o contrário é verdadeiro. Se você é aquela pessoa que tem dificuldade de olhar, a pessoa olha para baixo, fala, você passa uma timidez e uma insegurança muito grande. E se a pessoa não acredita em você, ela não acredita no que você diz. E aí você não consegue Você não cria conexão com o público que está ali te assistindo, né? Exatamente. Exatamente. E por que a gente tem medo de falar em público? Porque a gente Às vezes não só em público, às vezes coloca uma câmera desse tamanho na nossa frente e fala, ai, e agora? O que eu faço? Porque acontece uma coisa aqui dentro, corpo e mente é uma coisa só. Muitas vezes a gente queria cortar fora a cabeça, né? Porque assim, tudo que a gente projeta aqui, o corpo é muito inteligente, ele entende. Então se eu tô dizendo pro meu cérebro, por exemplo, vai dar branco, eu não vou conseguir. As palavras somem. Vão achar que eu sou péssima. O que vai acontecer? Você está dizendo isso para o seu cérebro. O que o seu corpo vai entender? Vai te devolver? Você treme. Tem gente que fica vermelho aqui nessa região. Começa a suar. A voz fica trêmula, a respiração fica curta. Imagina se eu ficar conversando com você com a respiração curta. O que eu tô dizendo? Porque, nossa, calma, toma água, né? Isso. O que eu tô comunicando? Que leitura que você tá fazendo a meu respeito? Nossa, ela tá nervosa, Ela calma. tá nervosa. Ela tá insegura. E se eu falar uma coisa assim, você vai acreditar em mim? Você vai acreditar? Complicado. Então, você não vai conseguir passar a mensagem que você quer passar, né? Exato. Com Pode falar palavrão aqui? Amiga, pode? Então. Quem tá ouvindo faz o filtro. Se instala aqui o ciclo da merda. Tá? Então, você é o ciclo da merda. Muito. Você tá, é um ciclo vicioso, tá? Tá. Então, não tem a síndrome da impostora, que é um assunto que, aliás, rende um podcast, não é? Opa, bora tem marcar. Mulheres incríveis, maravilhosas, bem-sucedidas, que se sentem o quê? Uma fraude. Que aí, enfim, aí entra numa questão histórica que é um papo para outro podcast. Mas mesmo que você seja incrível, mulherada, tenho certeza que vocês vão se identificar com isso. Você pensa assim, será que eu sou tudo isso? Será que eu mereço essa promoção? E essa palestra, 300 pessoas no palco? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí, como é que você se sente pensando isso? Insegura e incapaz. Se você se sente insegura e incapaz, o que seu corpo entende? O que ele vai te entregar? Ele vai te responder Ele vai o te que responder. você armazenou ali, o que você tá pensando. Exatamente. O que você precisa fazer com esse ciclo? Virar a engrenagem ao contrário, tá? Eu sou incrível, eu sou capaz, eu me preparei, eu fui a escolhida porque eu sou a melhor pessoa para falar desse projeto, eu me preparei, eu conheço esse conteúdo. Se você projeta esses pensamentos, o que vai acontecer? Você vai se sentir como? Segura, tranquila, confiante, dona né? da situação. O que seu corpo vai te entregar? Vai dar essa resposta, né? Exato. É outra postura, né? É outra postura. A postura é uma das ferramentas mais importantes da comunicação. Tem até um TED Talks, aqueles vídeos do TED Talks. Sei. Super conhecidos, um dos mais assistidos de uma pesquisadora de Harvard, que o nome é A Sua Postura Molda Quem Você É. Então... Ai, fala um pouco, você sabe falar um pouco disso? Porque tem gente que é meio arcada. Sim, tem gente que... olha, eu vou mudar um pouco a minha postura, tá? Eu vou mudar um pouco a postura aqui. Ó, quem tá assistindo do Spotify, gente, entra no YouTube do Gravidicas Store, que lá tem o vídeo e vai fazer total diferença as cenas aqui que a Ká tá fazendo. Porque realmente, se você olha e fala, nossa, coitada, tá desanimada, né? Isso. Então eu vou mudar um pouquinho a minha postura, tá? Eu vou mudar. Qual a leitura que você faz minha nesse momento, quando eu tô nessa postura? Ai, coitada. Sei lá, tá meio pra baixo, é? Desinteressada? Isso. Não tô nem afim de falar com você, mas ó, não é só a postura, tá? Eu tô aqui, relaxada na cadeira aqui. Mas eu tô assim, ó. Realmente, Karina, faz sentido. Então, o olhar também, ele ajuda na composição de tudo, né? Exatamente. Ó, agora eu já mudei minha postura. Opa! Tá? Se eu mudo minha postura, você muda a leitura que você faz de mim. Ou o julgamento, chamem como quiser. Tá? Tenham sempre em mente que o tempo todo as pessoas estão fazendo leituras a seu respeito de acordo com a sua comunicação. Mas não se preocupa com isso, assim. Se preocupa em fazer a mensagem pra mente
Isso. E se posicionar ali, que a partir do momento que você tá com a sua postura, né, com o olhar convicto, a clareza vem, as palavras vêm, você passa Exatamente. confiança e tudo flui, né? Exatamente. Porque você não falou que o corpo fala? Sim. O corpo, ele não fala, ele berra, ele grita, Ótimo. né? Então, eu costumo falar que a comunicação, ela é igual um tempero, né? Então, no meu curso, por exemplo, eu brinco, olha, esse aqui é um tempero, esse aqui é outro tempero, esse aqui é outro tempero. Tá. Quando os temperos, sabe aquela comida bem temperadinha? Ai, gostoso. Bem temperadinha? Não é uma delícia? Sim. Ou aquela comida do chefe de cozinha, Ai, gostoso. que você fala, como é que faz um frango, que é o frango, o filezinho que eu faço na minha casa, fica tão delicioso? Porque tem tempero, tem segredos ali, tem ferramentas que ele usa. A comunicação é a mesma coisa. Então, a postura é um tempero. O olhar é outro tempero. A expressão facial é outro tempero. Os gestos é outro tempero. É um conjunto, né? Isso. Como você vai temperar a sua comunicação, aí depende da sua personalidade. Tem a pessoa que é mais tímida, tem a pessoa que é mais extrovertida, e a gente tem que levar isso em consideração, tá? Então tem uma que vai colocar mais um temperinho do que a outra, né? Tá. Mas o importante é você conhecer esses temperos e ter consciência. Se eu usar isso, vai ficar mais salgada. Se eu usar isso, vai ficar mais doce. É isso que o curso de oratória faz. Você entende o papel de cada ferramenta na comunicação e o gostinho que a comunicação ganha quando eu passo a fazer com aquele temperinho. Gente, eu sou péssima na culinária, eu tô dando esse exemplo. Não quer Mas dizer é bem didático, que... né? Mas é bem didático. Tá? E eu aprendi a sorrir com os olhos. Desde quando eu comecei no empreendedorismo, assim, sempre me fala... No empreendedorismo, não. Quando eu comecei minha jornada no trabalho tradicional. Eu lembro até hoje do meu chefe fazendo entrevista comigo. Eu tinha o quê na época? Uns 20 anos. 20, 21 anos. Ele virou e falou assim... O que me encantou em você é porque você sorri com os olhos. Sim. Mas isso em mim... eu acho que era um pouco natural já, assim, de demonstrar entusiasmo, eu acho que isso mostra conexão também, né? Exatamente. E eu trouxe isso muito pra minha equipe também. Ainda mais quando a gente tá com... Uma coisa é você tá aqui, né? Sorrindo assim. Outra coisa é com a máscara, que é a nossa realidade. Não mais, que já tá liberando cada vez mais. Mas quando você tá com a máscara, eu sempre falo pra elas, sorria com os olhos. Ninguém tá vendo a sua boca, o seu sorriso, os seus dentes brancos, lindos, maravilhosos. Sorria com os olhos, sabe? O sorriso com os olhos faz toda a diferença, né? Exatamente. Imagina nessa pandemia, com toda a situação que aconteceu nos hospitais, imagina a quantidade de paramentos que os médicos estavam e aqueles pacientes naquelas situações. Imagina a importância que não tinha um médico que olhava nos olhos do paciente. Imagina, Pra trazer não segurança. podia ter visita. Nossa. A pessoa longe de tudo, naquela situação. A única pessoa ali é o médico, né? As enfermeiras, Sim, os técnicos de isso, enfermagem. isso. Imagina a importância que não teve os profissionais de saúde que tinham a preocupação de olhar para aquela pessoa e falar, estou aqui, vai dar tudo certo, e passar aquilo no olhar. A confiança, né? Exatamente. Outro exemplo com o médico, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Você vai no médico, vai na consulta, o médico não olha mal olha na sua cara. Sabe quando o médico tá assim no computador, ou tá assim mexendo no celular? Passa um descaso. Já aconteceu com você? Já. Como é que você se sentiu? Não valorizada, parece que ele não tá... Se eu fui ali pra buscar alguma informação e ele tá demonstrando, não tá nem aí, eu me sinto assim, minha vontade é pegar minha bolsa e ir embora. Exatamente. Essa falta de conexão passa uma falta de desinteresse, que ele não tá se importando, e provavelmente você também não vai querer fazer o tratamento Não que vou. ele indicar. Foi o que eu falei, minha vontade é pegar as coisas e ir embora. Não Sim. tenho nem vontade. Já Sim. perdeu a credibilidade Já pra mim. aconteceu comigo. Eu saí de uma médica super recomendada, Tá. fui em outra, porque eu falei, não é possível, ela não olhou na minha cara. Quando você corta a conexão visual, é um descaso. Tanto é que quando a gente tá bravo com alguém, o que a gente fala? Não quero nem olhar na sua cara. É verdade. Não quero nem Primeira olhar na sua coisa. cara. Sai daqui, não consigo nem olhar pra você. Olha a importância de usar para um lado ou para o outro, tá? Então, isso está presente nas mais diversas áreas, até no atendimento médico-paciente, até quando você faz uma reunião de negócios, que você está prospectando um cliente, fechando uma parceria, numa mesa aqui de reunião, com 3, 4 pessoas ou 1 para 1, a importância de você passar a sua verdade, passar a credibilidade. Por quê? Para assinar um contrato, o que precisa haver entre as partes? Confiança. Credibilidade. Então, mais importante do que o conteúdo, preparar uma apresentação linda no PowerPoint, é isso aqui, ó.
É isso aqui. Tete a tete. Exatamente, aqui, né? porque a pessoa que vai fechar negócio com você, dentro dela, ela precisa ter uma chavinha assim, confio. Vai dar certo, acredito no que ela tá falando. Mentaliza, como se fosse um mantra, né? Confiança, né? A pessoa fica mentalizando isso, que naturalmente vem, né? Exatamente. O corpo vai responder, como você falou, o corpo vai gritar isso, né? Exato, exatamente. Ô, Ká, dá uma dica para vencer a timidez, para pessoas se comunicar melhor, além dessa questão de mentalizar, né? Que você falou, é muito importante você já mentalizar que você foi escolhida, ou que você tem total expertise no que você vai passar, que você é capaz, que a clareza vai vir na sua mente, você vai conseguir se comunicar. Além da mentalização, o que mais que pode vencer, ajudar nessa questão da timidez? Então, não existe mágica. Não. Não existe. Não adianta você achar que na hora da sua apresentação, ou da sua reunião, ou da gravação do seu vídeo, vai descer uma luz divina ali. Então, a pessoa que tem uma timidez muito acentuada, ela tem que ganhar de outra forma. Uma das formas é se planejar para aquela apresentação muito a sério. Tá. Se planejar e treinar. Então, se você vai ter uma reunião com um cliente, você vai ter que fazer uma apresentação, estudar mesmo. Estudar aquele assunto e treinar antes. Fazer a apresentação, simular a reunião antes. Com o seu marido, com a sua irmã, com a sua mãe. Imaginando ali a situação. Sim. E passando ali, fingindo, né, que aquela pessoa e você está fazendo a apresentação. E se grava também. Coloca o celular. Hoje o celular é uma ferramenta incrível. Sim. Depois se grava e se assiste. Para ter as primeiras percepções. Se você foi clara, se você foi objetiva, se dá para acreditar no que você está falando, se você é uma pessoa que fala muito baixo, tem pessoas que falam muito baixo, precisa aumentar um pouquinho o tom de voz. Porque quando você abaixa muito o tom, você tem uma sensação de que a pessoa parece que não está acreditando muito no que ela está falando. Quando eu coloco meu tom de voz nisso aqui, não dá uma certa agonia? Dá vontade. Liga o botão, aumenta o volume. Eu não preciso ir para o outro extremo. Certo? Mas aí você percebe que você precisa fazer um ajuste de volume, certo? Porque você se gravou, você simulou ali a situação e você mesmo teve a percepção, nossa, eu mal me ouço. Se você mal se ouve, a pessoa também vai te ouvir. E a pessoa que tá ouvindo fica assim, ai, fala alto, porque ela fica num conflito aqui, se esforçando para conseguir entender o que a outra pessoa tá falando, né? Sim, sim. Então, quando você ganha pela disciplina, ou seja, você realmente treinou, se capacitou, se gravou e fez aquilo algumas vezes, pode ver, se você realmente fizer isso, na 5ª vez que você simular aquela situação, com certeza vai estar muito melhor. Só que para isso, a pessoa precisa ter tempo, energia e disposição. Né? Não adianta eu falar assim, é mágica, nossa, tem um exercício de voz que você faz e no dia você vai estar incrível. Não. Então, esse exercício do treinar a própria apresentação. A gravação de vídeo. Você não falou que os primeiros vídeos você gravava... Não, só 30? Sim, muitos. 30. Para escolher um, eram vários que eu gravava. Hoje, por exemplo, é muito comum as grandes empresas no processo seletivo tem uma etapa, que geralmente é a etapa final, que tem que gravar um vídeo. E para algumas pessoas é muito difícil. Você tem que gravar um vídeo de 1 minuto ou de 2 minutos, resumindo a sua trajetória profissional. Para algumas pessoas é o fim do mundo. Nossa, vamos dizer que pode ser para a maioria isso? É. Ai, mas o que eu vou falar? Mas em 2 minutos? Mas eu olho para onde? Mas o que eu falo? A pessoa se perde. Já tiveram pessoas que me procuraram para eu ajudá-las a estruturar um roteiro, uma fala. Por quê? O que essa pessoa precisa? Que o recrutador assista e fale, nossa, não tanto o conteúdo. Não é nem tanto o conteúdo, é como você fala. O que acontece numa hora dessa? Às vezes você tem 2 candidatos. O currículo no papel... é incrível, tem uma super experiência. Mas na hora de gravar o vídeo... Não tem. E tem outro que o currículo mesmo, em papel, não era tão interessante. Só que a pessoa grava um vídeo. Você fala, uau! Que aí o recrutador fala, eu quero essa pessoa aqui. Por quê? Hoje as empresas, ou no empreendedorismo, o que se espera? Que as pessoas, além de terem conhecimento técnico do seu produto ou do seu serviço, elas saibam contar aquilo para o mundo de uma forma leve, de uma forma simples. E aí, se você tem isso, você está na frente de muita gente. Tem uma pesquisa recente do LinkedIn que fala que hoje, os empregadores globais, as maiores empresas do mundo, a habilidade mais valorizada hoje para contratar um profissional de qualquer área é o quê? A comunicação. É a comunicação. Olha só como é importante você desenvolver essa habilidade, não importa que área você esteja. Então, esse papo de ficar lamentando, ai, não é para mim, ai, eu não quero...
beleza. Só que provavelmente a sua vida profissional não vai explodir. Isso é legal trazer, porque assim, como o tema até, quando eu comecei abrindo aqui, eu falei que o empreendedorismo vem forte, eu mesma. O empreendedorismo veio muito forte quando eu estava grávida do meu primeiro filho, né? Eu resolvi empreender. E aí, o que eu quero trazer aqui é um incentivo para essas mulheres que querem empreender. Às vezes ficam planejando, mas não é para mim. Poxa, admiro tanto ver. Primeiro, começando, rede social hoje é fundamental para alavancar os negócios, né? Acho que para começar... Mas o negócio existe sem rede social? Exato. Primeiro você precisa já entender o que você quer fazer, né? Depois montar uma rede social e botar a cara a tapa, né? Então, o que eu quero trazer aqui é um incentivo, como um direcionamento, né? Porque é importante hoje você se comunicar, as pessoas saberem o que você faz, que é o tal do network também, né? Hoje o network é valiosíssimo, né? Sim. E para você ter seu network, não adianta você ter seu network e também as pessoas não usar ele ao seu favor, né? Agora eu pergunto para você, conta um pouquinho, agora eu vou entrevistar a Larissa aqui. Qual que é o peso que teve nesse processo de você começar a colocar a cara ali na sua marca? E as pessoas, logo que pensam em Gravidicas, pensam na Larissa. Qual que é o peso que isso teve no crescimento do seu negócio? Olha, foi muito, porque eu entendi que pessoas compram pessoas e pessoas se identificam com pessoas, né? Então, falando agora de rede social, que hoje é um instrumento que eu uso muito no meu negócio, quando habilitou o tal dos stories no Instagram, falando especificamente do Instagram, falei, uau, agora eu tenho um canal de TV. Exato, um canal de TV. Eu falei, preciso usar isso. Aí o que eu fazia? Eu pegava, ligava e só mostrava assim, ó, sem falar nada, tal. Nada, imagina. Tal. Aí eu falei, Tá nossa, que sem graça. Aí eu sempre falava assim, será que eu vou gostar de assistir isso? Isso tá me chamando a atenção? Eu fazia isso é meu, assim, tudo que eu vou fazer, eu falo, será que eu ia gostar de assistir isso? Será que tá legal? E eu sempre me coloquei no lugar de quem tá assistindo. Aí eu começava, fiquei um bom tempo. Porque, o que eu te falei? Eu sou tímida. Então, foi muito difícil pra mim. Então você viveu o que provavelmente muitas mulheres estejam vivendo agora. Quero empreender ou já tenho o meu Instagram, o meu negócio. Preciso gravar vídeos, mas ainda não consigo. Era exatamente o que você viveu. Exato. E aí, como é que você virou a chave? E aí, feedbacks, né? As amizades, as amigas também. Além de eu ter mais uma coisa, eu olhar aquilo e falar assim, precisava ter alguma coisa no fundo. Mas eu já tenho meu bloqueio. Não, mas eu não vou falar não. Não quero aparecer não. Então, assim, eu não ia evoluir, né? Porque eu tava me autoconsolando ali, né? Sim. Eu sabia que precisava melhorar, mas eu tinha o meu bloqueio. Aí eu pedia pras amigas, olha, eu gravei isso, me fala o que você acha. Não, aí colocou a mão, né? Aí veio o estágio da mão. Ai, Lari, mas começa a falar nesse vídeo. Tá. Primeiro... Porque eu só mostrava, vou vender essa caneca, imagina. Eu pegava o celular e ficava assim, ó. Sem falar nada? Esse assim, foi o estágio 1. Estágio 1, sem falar nada, assim, ó. Nossa, super legal, né? Ai, Lari, mas e aí? Aí minha autocrítica é, por que eu preciso dessa caneca? Me colocando no lugar do outro que tá lá do outro lado da telinha assistindo. Por que essa pessoa precisa? Aí eu comecei. Colocava a mão e fazia o giro 360. Os detalhes. Não. Olha, a caneca mexe, né? Né? Você pode segurar, tem uma alça. Tá legal, né? Mas falta ainda alguma coisa. Aí eu entendi que eu precisava pôr a minha voz ali. Eu precisava vender. Porque o que eu fazia? Eu colocava... Acho que na época não tinha nem como escrever. Porque hoje você consegue escrever, coloca uma musiquinha no fundo. Hoje tem vários. Então hoje tem formas que você consegue substituir ali, mas não é o correto. A comunicação é tudo. Aí uma amiga minha falou assim, antes disso, falei, preciso falar, né? O porquê deu. Gente, olha que caneca legal. Ela facilita no seu dia a dia. Imagina você começar o seu dia tomando o seu cafezinho, quentinho, fresquinho, nessa caneca. Olha que prática. É fácil de limpar também, Você pode né? personalizar. Você pode personalizar, tal. Ok, veio minha voz. Claro, gente.
não era assim. Hoje é mais fácil para mim eu vender esse produto. Mas eu começava. Até eu soltar esses stories, eu gravei pelo menos umas 30 vezes, porque eu ficava... Ai, eu gaguejei. Ai, não, porque eu preciso falar muito sincronizado. Então, tinha uma autocrítica ali. Tá. Até que eu peguei e falei... Ai, não adianta eu tentar criar um script, um personagem. Eu comecei a entender que eu tenho que falar do meu jeito mesmo. Então, assim, como que é a minha comunicação? Gente, eu amei essa caneca porque eu acho que isso facilita naquilo. Tal. Comecei a ser eu mesma. E tirei as críticas, sabe? De que, ai, o que vão pensar eu falar disso? Ai, será dessa forma? Porque senão eu tava sendo muito crítica e não tava botando no ar o negócio. Então, eu me vou ser eu mesma. Ai, já tô muito tempo só falando. E quem que é essa menina aí por trás que fala? Porque aí você percebe que, será que tá tendo audiência? Será que não vai ser mais legal ter uma pessoa ali por trás? Aí uma amiga minha falou, né? Lari, você já pensou em você aparecer nos stories? Eu falei, Deus me livre. Você não sabe o parto que foi pra eu falar. Aí eu até comecei mostrando, depois coloquei minha mão. E aí agora a minha voz. Eu aparecer, não... Faz o teste, amiga. Eu falei, não, amiga, mas como que eu vou fazer isso? Ai, nossa, tem que estar... Lari, só aparece. Esquece. Esquece a coisa de que, ai, tem que estar super arrumada. Esquece, só aparece. Ai, menina, me deu uma dor de barriga. A mão tremia, suava frio. Ah lá. Foi difícil. Mas eu falei, enquanto eu não superar isso... Porque eu fazia autocrítica. Vai ser mais legal ter uma pessoa por trás ali. Poxa. Aí eu colocava lá. Eu não pedia ninguém no começo. Eu não pedia ninguém pra me filmar. Porque eu tinha vergonha da pessoa que tava ali segurando o celular. Entendi. Era você mesma, em selfie, assim. Sim. Isso. Ou colocava um tripézinho. Porque se eu queria demonstrar um produto e precisava das mãos livres, colocava num tripézinho e eu comecei a aparecer. Gente, se você pegar meus vídeos de 7 anos atrás... Você fala, nossa. Mas o que foi importante? Eu dar esse primeiro passo. Sim. Eu começar. Você pega os meus vídeos de 7 anos atrás, os meus vídeos de hoje. Se eu errar, eu errei. Se tá tudo bem. Eu acho que a leveza. Claro, uma coisa é eu estar no meu canal, do meu Instagram. Outra coisa é você... Como Karina, repórter, tendo que passar... eu tô compartilhando a minha história. Sim. Da minha rede social ali, a minha comunicação, né? Sim. Então, quando eu vi que eu precisava aparecer e que pessoas compravam pessoas se identificam com pessoas e passa credibilidade, passa confiança. Isso. Aí eu virei essa chavinha. Eu falei, se eu fizer um pouquinho por dia, eu vou melhorando, vou criando habilidades e tudo mais. Aí eu comecei a buscar espelhos, né? E claramente isso fez seu negócio crescer. Óbvio! Foi o que eu falei, pessoas compram pessoas. Sim. Não é... Quem que é aquela pessoa ali? O que é aquela mão? O que é aquilo? É tipo, legal, né? Tá falando do produto, mas ela quer saber quem tá ali por trás. Sim. Ela se identifica com aquela pessoa. Fala, nossa, que legal, gostei da Lari. Exato. A Lari é legal. A Lari, sei lá, eu não gosto da Lari também. Enfim. Ela tem um filho, depois ela teve outro. Exato. Ela tem as experiências dela, que esse produto... Ela traz o feedback dela ali. Gente, olha, pra mim funcionou isso. De tal forma, pra mim não funcionou. Eu apliquei isso na maternidade. Esse produto fez total diferença pra mim. Então, com certeza, a partir do momento que eu apareci no meu negócio, sem dúvidas fez total diferença. Sim. Sem dúvidas. Que é o que você falou, as pessoas se conectam com pessoas. Então, primeiro, eu conheço a Lari, gosto dela, do jeito dela. Depois, por consequência, eu vou ser cliente. É uma outra coisa. É uma consequência mesmo. Sim. E aí, quando porque assim, é uma decisão, né? Foi o que eu falei no começo. Me deu até dor de barriga de saber que no dia seguinte eu ia gravar. Eu mesma, gravando eu. Eu fiquei com dor de barriga. Não ia ter ninguém me gravando. Não é isso daqui, um estúdio onde tem câmeras e pessoas por trás. Não. Era eu mesma, eu tava nervosa com isso. Mas depois eu gravei gravei dois, gravei muitos. Eu falei assim... Eu vou ser eu, não vou criar um script, eu não vou criar um roteiro onde eu tenha que falar a dimensão dessa caneca, o diâmetro e que quantos não sei o quê. Não. Eu vou dar o meu ponto de vista do meu jeito. Vai ser mais leve. Então, quando eu trouxe o meu jeito mesmo, como um bate-papo, nós aqui trocando ideias de uma forma leve,
Aí as coisas fluíram, sem eu me comparar também, porque eu me comparava com outras que eu via e falava, nossa, ela tem um linguajar tão assim, né? Com palavras tão diferentes. Nossa, ela traz palavras assim que eu nunca nem ouvi, eu quero fazer igual ela. Quando eu tentava me espelhar com outras que não fazia sentido com o meu linguajar, eu travava. Sim, mas eu essa não comparação ia. não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Então é importante, quando eu falo assim, veja, seja você mesmo. Seja você. Veja como é a sua comunicação. Pra ser mais leve pra você não ter aquela autocrítica. Ai, porque eu tinha que ter falado dessa forma, com esse linguajar e tal. Não faz sentido. Tenha claro que num começo não vai ficar bom. Não vai, mas o importante é fazer. É colocar cara. É postar os primeiros. Porque dali você vai aprender. Você vai, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Não tem outro jeito. Não existe mágica. É o treino. É o treino. É treinar até aquilo se tornar uma coisa natural. E vai virando natural. Que aí é você que vai... é a sua questão hoje. Né? Tá num estúdio aqui, tem 3 câmeras aqui, tem técnicos, iluminação de estúdio. E imagino que, né, você se sinta super, super à vontade. Você lembra quando você foi me gravar a primeira vez? Porque a Karina, gente, ela já conhecia a Ká. Quando eu fui, ela me entrevistou pro Empresários de Sucesso. Isso. Pra eu falar meu nome. Falar como começou a minha história. Eu demorei, juro, quase 1 hora, né? De ficar repetindo. Não ficou bom, vamos de novo. Vamos de novo. Falei, gente, como eu não tô conseguindo falar da minha história. Falar de mim, né? De mim. Então, assim, você lembra como foi? E hoje, assim, é algo natural. Por quê? Porque foram muita prática, fazendo um pouquinho por dia. Sim. Aliás, eu vou falar uma coisa. O nosso storytelling, ou seja, você saber de falar de você, gente, é uma coisa que tem que estar na ponta da sua língua. Por quê? Qualquer evento que você vai se apresentar para alguém, você tem que ter um pitch ali de 1 minuto, 2 minutos, prontinho. Amiga, mas uma coisa é você falar pra uma amiga. Ai, como você começou sendo... Nossa, amiga, eu comecei daquele jeito, assim, fiz assim. Outra coisa era eu ver aquele... Reportagem, aquele holofote, aquela câmera gigantesca que tá. Caramba, eu tremi na base real. Né? Putz, vai aparecer na TV, vai aparecer na Band, não sei o quê. Você fala, uau, não é fácil, né? Dá aquela... Porque tem aquela coisa que as pessoas não estão acostumadas. É que eu esqueço, né? Que para as pessoas, talvez é a primeira vez na vida que esteja gravando, né? E assusta. Pra mim, aquela vez, pra um canal tão importante ali, foi a primeira vez. E eu não conseguia falar minha história. Demorei 1 hora pra conseguir gravar 15 segundos. Tipo assim. E tem outra. A televisão exige um poder de síntese muito grande, né? 15, 20 segundos e você conseguir falar algo com começo, meio e fim que faça sentido. É uma pressão ali, né? Exato. Mas aí São técnicas. É um outro nível ali, né? A gente primeiro precisa pensar mais nessa questão mais espontânea. E uma coisa que a gente falou que é importante, que os stories são praticamente um canal de TV. Isso. Quem aqui, gente, não coloca lá os stories e fica assistindo como se estivesse assistindo televisão? Não é? Você, às vezes, está fazendo alguma coisa e a gente fica vendo os stories, principalmente de pessoas que você gosta. Sim, que você se identifica. Com a chegada aí das redes sociais e de tantas plataformas, o que aconteceu? Todos nós viramos produtores de conteúdo. Exato. Todos nós temos um canal de televisão, um canal de comunicação na nossa mão, que é o celular. Como é que você vai usar isso, no caso, profissionalmente, se você quer empreender, se você quer abrir um negócio, como é que você vai transformar isso, né, em algo que tenha impacto, que faça o seu negócio a favor crescer? do seu negócio, né? Exatamente. Você é um produtor de conteúdo. Precisa ter o conteúdo primeiro, né? Precisa saber, conhecer o seu negócio, quem é o seu público. Aliás, quem é seu público é outra coisa fundamental. Quando você vai se comunicar em qualquer lugar, com quem você está falando. Fala um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, se você... Para aquela mulher que está querendo empreender, para ficar claro para ela começar a trazer para a consciência o que ela precisa entender para começar a empreender, para começar a se comunicar, a identificar qual é o público dela. Bom, primeiro, se no seu caso você fala com mamães. Isso. Meu produto é voltado a mães. Isso. Os exemplos que você dá, você parte do princípio que aquela mulher tem um bebê ou tem uma criança. Existe um universo paralelo, não existe? Sim. De situações, de experiências, até de palavras
Às vezes, eu que ainda não tenho filho, às vezes ouço de questão de introdução alimentar, tem umas palavras que eu já vi na rede social que eu não sei o que é. Umas metodologias de introdução alimentar. BLW. Tipo isso, que eu não sei o que é. Então, se eu não estiver falando com mamães, por exemplo, não adianta eu falar isso aí. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Eu já vi alguns, mas assim, eu não era o público-alvo. Eu não era. Mas claramente estava falando de uma questão ali entre elas, que é de uma tribo ali que são as mamães. Tá? Então, você precisa identificar quem é a sua tribo, com quem você está falando, que acabam existindo gírias próprias, expressões próprias, coisas que fazem sentido você falar ali que num outro lugar não faz. Certo? Se o seu público for criança, por exemplo, imagina que você for conversar com 10 crianças de até 10 anos. Isso muda até o jeito que você vai se vestir, não é? Sim. Se você vai conversar com crianças sobre determinada coisa, se você for falar com 10 senhoras de 60, 70 e 80 anos, o jeito que você vai se vestir, os exemplos que você vai dar, a maneira como você vai se comportar é completamente diferente. Sim. Se você estiver falando com pessoas técnicas, conversando com jornalistas de televisão, eu vou falar de situações que só a gente sabe, está dentro de uma bolha. Então, um bom comunicador, ele tem essa flexibilidade de, dependendo do contexto, ele sabe se comunicar, se moldando como um camaleão, desde a roupa que ele usa, do jeito que ele se comunica, dos exemplos que ele dá, das situações que você cria. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fui convidada para dar uma palestra para mamães Que legal. da periferia de São Paulo, Sim. que não encontravam creches onde elas moravam e precisavam urgentemente criar fontes de renda trabalhando em casa, com a criança em casa. Tá. São bairros que não tem creche e não tem a menor chance dela pegar um ônibus e ir para outro bairro para ela deixar a criança. Ela tinha que se virar ali, né? Com empreender ali. Exatamente. E com o dentro filho do contexto dentro de casa. dela. Uhum. Isso. Quando me convidaram para essa palestra, a primeira coisa que eu falo, eles falam assim, você vai uma palestra para mães para falar sobre comunicação. Mães, dentro dessa categoria mães, você tem várias possibilidades. Quem são essas mulheres? Faixa etária, onde moram, qual é o contexto? E aí ele me falou tudo isso. Né? Moram na zona leste de São Paulo, na região tal e tal e tal, tem de faixa etária de 20 a 30 anos, tem de 1 a 4 filhos. Ele foi fechando para mim. Tá. Isso determinou a roupa que eu escolhi para estar no lugar. Outras pessoas, teve uma moça que eu lembro, que ela chegou toda arrumada, muito bem maquiada, com o cabelo arrumado, linda, com salto. Quando ela entrou, na hora, aquela leitura assim de cenário, teve uma desconexão tão grande com aquelas mulheres ali que estavam com umas amamentando o bebê, outras com crianças pequenas, porque a realidade delas é muito diferente. E aí essa moça veio com aquela linguagem corporativa, de falar, eu sou head de não sei o quê. Nossa, não. E falar então, elas vão ouvir e falar, o que é isso? Isso. E várias outras jargões que quem é do mundo corporativo está super acostumado. Sim, mas elas não. O que aquilo fez? Distanciou completamente. Não houve conexão. Não houve conexão nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então, essa moça se comunicou de forma ruim? É uma comunicadora ruim? Não. Não. Ela sabe se expressar, ela entende muito bem da palestra que ela foi dar, que eu não me lembro especificamente do que era, eu acho que era sobre LinkedIn. Mas houve uma conexão? Não. A mensagem dela chegou com eficiência? Não. Por quê? Ela desconsiderou quem era o público. Então, ela teria que ter adequado os exemplos, as palavras, até o vocabulário que ela escolheu para ela aproximar. Então, quando eu estava falando, por exemplo, eu falei, quem aqui faz bolo para fora? Quem aqui pretende faz artesanato? Certo? Pegar a realidade. Pegar a realidade. O que seria possível nas condições delas. Isso. Atuarem ali e tal. Então você, um brownie, um bolo, um crochê, um ponto cruz, fazer pintura no guardanapo, no pano de prato. Isso. Tem outras coisas hoje que é secretária virtual que consegue trabalhar Sim, de casa. Também. Né? Quem tinha notebook em casa, sabe? Você pode pensar, nossa, todo mundo tem. Não é todo mundo que tem. Não, imagina. Na realidade, ali pouquíssimos têm, a minoria. Isso. Quem conseguiria pensar em ter pagar a internet, porque realmente se fosse trabalhar como secretária virtual, era um gasto que ela teria que ter para viabilizar. Então, assim, é você pensar, se colocar dentro daquele contexto, para você falar a linguagem delas.
certo? Então não faz sentido, não traz clareza para elas. Isso. Então, conhecer o seu público é respeitar o seu público. Então, não esqueçam disso. Pensem com quem vocês estão falando. Isso vai determinar tudo. Isso a sua mensagem vai chegar com eficiência ou não. E como ser mais objetiva e ter poder de síntese? Olha, eu digo que isso é uma raridade. É. Pensa, por exemplo, nos áudios que você manda e que você recebe. Não tem pessoas que mandam aqueles áudios que a gente brinca que é áudios podcast? É um áudio ou um podcast? Qual a sua reação quando você recebe um áudio de 4 minutos e 30? Que preguiça. O que passa? Tem gente que gosta. Eu não, gente. Eu falo que depois que veio o 2.0, lá consigo ouvir os áudios. Porque antes vinha áudio pra mim, às vezes eu nem ouvia. Isso. No mundo profissional, você tem que pensar... Se é uma situação, né, profissional, tô errada, você tem que pensar... Amiga? O quê? De ouvir... Não, eu tô errada de ter essa consciência de... Você perguntou qual é a reação de pegar um áudio, né? Mas eu também. Também? Mas eu também. É que assim... Acho que a maioria, né? Se você for ouvir os 4 minutos, será que a pessoa precisava de 4 minutos para falar aquilo? O que é muito comum? Ser prolixa, ser redundante, falar 3 vezes a mesma coisa. A pessoa se repete. Ela não tem uma linha de raciocínio. Ela termina o áudio falando o que ela começou e fica confuso. E às vezes fala assim, 4 minutos, eu não entendi o que ela falou. Comunicação é um processo... E aquela pessoa pragmática fala assim, seja objetivo, o que você quer? Isso. Não precisa contar a sua história. Eu sou um pouco pragmática. Sim. Mas às vezes eu começo a ouvir um áudio e falo assim, eu já entendi, só me fala o que você precisa de mim. Isso. Na vida pessoal, eu acho que tem uma tolerância maior. Sabe? Que se você tá mandando pra uma amiga, que você tá contando uma coisa. Agora, como a gente tá focando mais na questão de negócio profissional... Amiga, mas às vezes eu sou assim também no negócio. Numa reunião, por exemplo... vamos ser mais objetivo? Vamos fazer isso, assim, dessa forma e tal? Sim, porque hoje as pessoas têm pouco tempo. A gente tem que fazer render. Tem que fazer render aquele tempo, né? Então, quando você tem uma reunião, primeiro... Para você ter um poder de síntese, ser mais direto ao ponto, tem que ter a pauta, tem que ter na cabeça. Estamos aqui para falar desse assunto. Sabe reunião de condomínio? Que às vezes o pessoal falou 1 hora e nem chegou ainda no ponto principal. Nossa. Peraí. Esse não é o tema hoje, tá? Então, a primeira coisa, foco. O nosso tema, ou os nossos temas são esse e esse. Ok, quanto tempo a gente tem? 20 minutos. Então, presta atenção. Não vai começar a falar de outra coisa, porque naquele momento não é hora de falar de outra coisa. Né? Então, o poder de síntese é você ter esse foco, ter esse direcionamento. E um excelente exercício é você começar a ouvir os próprios áudios. Quando a gente manda. Quando você se ouve, você presta atenção. Você fala assim, nossa, como eu sou repetitiva. Eu falei a mesma coisa 3 vezes. Às vezes, em 30 segundos, eu falaria o que em 3 minutos eu falei. Larissa, é o seguinte... Eu preciso da sua ajuda, tô buscando uma parceria sim, tô precisando disso. Tá dentro do seu escopo? Você acha que a gente precisa se reunir ou a gente consegue resolver isso por telefone? Ou você objetivo direto. Isso. Por quê? A gente, nesse mundo maluco, a gente é muito imediatista. A gente recebe um vídeo, se o vídeo é grande, a gente já... Next. Próximo. Isso vem muito da rede social. Por isso que o story tem 15 segundos. Eu não vou discutir aqui se isso é bom ou ruim, tá? A gente tá sempre pilhado. Um vídeo pra gente assistir de 5, 10 minutos tem que ser muito bom pra prender a nossa atenção. Então, às vezes, a pessoa não vai nem ouvir até o final o seu áudio. E o principal tá lá no final. Não deixa o principal pro final. Já fala de cara. Não enrola. Ninguém gosta de enrolação. Você gosta de enrolação? Eu não gosto. A Larissa não gosta. Então, seja objetivo de cara. Não precisa contar historinha, blá, 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 blá. Eu acho que essa historinha, blá, 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 vem da insegurança da própria pessoa, né? Sim, de chegar no ponto principal. Né? Tem outra coisa, o número 3, por exemplo, é um número mágico. Várias coisas na vida são em 3, né? Manhã, tarde e noite, passado, presente e futuro, começo, meio e fim. Existe a história dos 3 porquinhos, existem as trilogias. Então, se você consegue dividir o seu raciocínio, as suas gavetinhas em 3 momentos, ou começo falando isso, no meio eu falo isso e no final eu encerro isso. Para várias coisas, tá? Tem uma reunião, eu sei que eu tenho 20 minutos para falar. Então, eu divido aqui, mentalmente, né? Eu vou abrir falando isso, quando eu passar para o segundo bloco, que é o segundo momento, eu já sei que eu estou falando isso e eu já sei como eu vou terminar. Tá. Porque é muito ruim uma pessoa terminar no nada. Sabe aquela coisa que termina... Tchau, gente! Um beijo! O famoso é isso. É isso que eu tinha para falar, era só isso que eu tinha para falar, tá?
Eu não gosto desse é isso. Fica O é sem- isso é quando você não sabe como terminar, sabe? Fica sem contexto ali, fica sem nexo, não sei. Isso. Fica muito... É isso. Então, quando você se preparou e mentalmente você já sabe que você vai terminar daquele jeito. E assim eu finalizo minha apresentação. Passamos por esse ponto, por esse ponto. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na próxima reunião ou no próximo podcast no dia tal. Bom dia a todos. É mais assertivo do que ficar... Ah, então, gente... Ah, era isso que eu tinha para falar. Não sei se vocês gostaram. Desculpa ter passado do tempo. Sabe? A pessoa está perdida no tempo e no espaço. Então, o número 13 ele é muito assertivo. Quando você consegue dividir um raciocínio em 3 pontos. Você se guia por aquilo. Do que a pessoa não evita de se perder. Sempre ter a pauta. Mesma coisa numa reunião. Saber muito bem. Parece óbvio, né? Mas não é. Não é. Não é. Às vezes as pessoas começam uma conversa e aí falam assim, então, né? Vamos começar agora, depois de 45 minutos. E aí o tempo da pessoa já acabou, depois ela tem outra reunião, né? Então, ouça os próprios áudios para você ter esse termômetro seu, se você tem um raciocínio fluido, assim, ou se você é muito prolixo. E se policie, tente... Não, eu não vou mandar áudio de mais de 1 minuto. Não vou. Se ficar maior, eu vou regravar, porque eu preciso desenvolver e não ser tão repetitivo. Ser mais direta. Exatamente. Ao ponto. Exatamente. E Cá, tem algumas dicas que você pode dar de técnicas, às vezes. Numa reunião, faltou clareza ali. Tem gente que fala, olha pra cima, algumas coisas. PNL, isso? Não sei, tipo, algumas dicas de se precisa lembrar alguma coisa e sumiu. Sumiu o que você ia falar. E se você esqueceu o que você ia falar... Alguma técnica. Eu ouvi falar que olhar pra cima faz lembrar o que você ia fazer ou falar. Ou, olha, você precisa... tá com a língua travada. Faça... Eu sei que tem alguns exercícios. Mas não dá pra fazer na hora da reunião, né? Ah, não. Mas não, tô aqui... Não, gente, esqueci agora o que eu ia falar. Não. Tem coisas que você... pratica antes de uma reunião. Mas se naquela hora H falhou, tem algum... Eu percebi em mim, tá? Agora falando eu, Larissa. Tem hora que, pra eu lembrar, eu tenho que desviar o olhar ali. Não que seja mentira, porque falam que, se não tá olhando no olho, não tá falando a verdade. Não, você tá buscando informação. É normal, então Isso. desviar o olhar não quer dizer... Porque às vezes, quem tá do outro lado fala, não tá olhando no olho, tá desviando o olhar porque tá mentindo. Não quer dizer que está mentindo. Pensa uma cena do passado. Tá. Lembra dos seus partos, por exemplo. Tá. Olha lá, olha o que você fez. Você viu o que você fez? Me mudei o olhar, eu não consigo... Lembra do seu parto? Tô focada no seu xenon azul aqui, olhando pra mim. Eu não tô olhando no meu parto. Quando a gente busca um fato passado, a É gente comum faz isso, né? Mudar o olhar. A gente faz. Você até visualiza, né? Nossa, você sente até o cheiro, você lembra da música, você lembra de tudo. Exatamente. É incrível, né? É incrível. Puxar a memória do passado, que isso tem a ver com PNL mesmo. Se a pessoa tá olhando pra cima, é porque ela tá buscando um fato do passado. Né? Você não vai ficar 100% do tempo olhando pra pessoa. Claro que tem momento que você pode não olhar, mas você tem que manter essa uma conexão ali. Porque lembra, se você não mantiver, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de olhar, tem pessoas que têm. Porque fica tímida às vezes de olhar, né? Isso, mas pelo menos saiba que a sua conexão, a sua sintonia, o seu elo com outra pessoa vai afrouxar. Vai afrouxar. Então, é um exercício mesmo. E eu até me lembro agora, eu dando um curso, uma menina levanta a mão e fala assim, Karina, muito legal o que você falou do olhar, que gera conexão, nananã. Só que eu sou autista e eu não consigo olhar nos olhos das pessoas. Eu não consigo. Ela tem uma limitação. Sim. Que ela não consegue. Ela automaticamente... Ela desvia o olhar. Ela desvia. E o curso eram para estudantes que iam apresentar o TCC para a banca examinadora. Então, eles estavam naquele estresse, na véspera, para apresentar. Sim. Que quem já fez isso sabe o quanto é trabalhoso, né? Ficar, às vezes, 1 ano trabalhando naquele projeto. E aí, me pegou de surpresa, porque eu falei, caraca, eu falo tanto do olhar. E aí, o que eu faço? Aí tem uma outra questão que eu já aproveito para colocar aqui, que esse é um exemplo, que é você usar a vulnerabilidade a seu favor. Qual que era a vulnerabilidade dela? Uma condição, ela é autista, ela tem várias outras habilidades, tanto é que ela estava se formando ali, mas essa questão do olhar, no momento de apresentar o trabalho, ia pegar. Eu falei para ela,
falei, olha, pensei uns 30 segundos. Eu falei, o que eu faria no seu lugar é usar essa vulnerabilidade a seu favor. Ela, como? Eu falei, eu começaria a apresentação falando... Eu sou... Olá, bom dia. Foi o que eu pensei, foi o que veio na minha cabeça. Eu sou a Karina e eu queria dizer para vocês da banca, talvez eu não conseguisse nem olhar, né? Que eu sou autista, eu não consigo, eu tenho essa limitação, eu não vou conseguir olhar nos olhos de vocês, mas isso não quer dizer desinteresse, isso não quer dizer que eu não esteja... arrepiada. Que eu não esteja envolvida e respeitando a presença de vocês. Então, eu vou tentar compensar isso de outras formas e eu espero a compreensão de todos. Acabou. Acabou. Quando ela colocou a condição Eu dela... fiquei arrepiada. Quando ela colocou, depois eu fiquei sabendo. Ela me ligou, ela falou, Karina do céu. Quebrou ali, né? Ela falou, primeiro que eu nunca pensaria em falar isso. Porque eu já acharia que eles iam achar que eu ia me vitimizar, que eu ia me colocar como... Mas não. Eu fui tão sincera, tão honesta... que eu só ganhei pontos e eu me senti mais tranquila, porque eu realmente não consigo olhar, e eles sabiam porque eu não estava olhando, e eu compensei de outra forma, porque eu sei que meu trabalho Com a é muito entonação bom. da voz. Eu sei que meu trabalho é bom, eu me preparei muito bem, então ela compensou de outras formas, né? Então, não existe uma regra. Ah, a questão do olhar tem tudo isso que eu falei? Tem, mas existem casos e casos. Exato. Já teve curso que eu dei online, que a pessoa vira e fala assim, Karina, eu sou deficiente visual. Aquilo, na hora, me veio. Mas depois é só aprendizado. É só aprendizado. E aí eu virei para essa pessoa e eu falei assim, você vai ser minha professora agora. Você vai me contar como você faz, porque eu tenho certeza que você faz, para se conectar com as pessoas. Para criar essa, mesmo sem enxergar. Porque como é que eu ia dar uma resposta de uma condição que realmente eu não tenho? E aí ela deu uma aula, né? E aí ela deu uma aula, né? Ela falou assim, olha, uma coisa que eu faço sempre, em qualquer lugar que eu vou, se eu entro num supermercado com caixa, qualquer pessoa que eu me conecto, eu pergunto o nome. Então, se ela entra na farmácia para comprar um remédio, a pessoa fala, olá, boa tarde. Ela pergunta assim, como você chama? E aí a pessoa fala, João. Oi, João, tudo bem? Eu tô precisando de um remédio assim, assim, assim. Aí a pessoa vai e atende. João, muito obrigada. Ela fala o nome da pessoa. E é muito gostoso ouvir o nosso nome. É muito gostoso, não é? É muito personalizado. Sim. Então ela faz isso. Se ela tá atravessando a rua, numa situação, às vezes alguém ajuda, ela pergunta, como é o seu nome? Aí a pessoa fala. E ela fala, muito obrigada, Larissa. Certo? Então, ela falou uma coisa tão simples. E a pessoa que está lhe ajudando vai vir aquele sentimento, nossa, dever cumprido, eu ajudei ela. Vem com uma energia tão positiva, né? Ser chamada pelo nome, uma conexão ali, que até quem está ajudando vai sentir, assim... Especial, né? Especial. E aí eu trouxe isso para minha vida. Tem um mercado que eu sempre vou no meu bairro, e eu passo pelos caixas e tem aquele crachá, né? Que tem o nome. E eu depois que eu tive aquela aula com aquela pessoa, que ela me deu uma aula, eu comecei a falar, oi... Fulano. Oi, Antônio, tudo bem? Oi, Juliana, tudo bem? E sabe o que eu percebi? Como eu sempre vou nesse mercado, eles criaram uma simpatia por mim. Lógico. Porque eles sabem que eu vou falar o nome deles e que eu me importo. Porque, assim, é enxergar o outro. Exato. Né? É o caixa do mercado, é o gari da rua, é o faxineiro, é o porteiro, tudo. Quando você trata pelo é uma coisa tão simples. Mas, gente, a vida, às vezes, tem coisas tão simples. Não são coisas grandes. E que na comunicação faz muita diferença por esses desconhecidos que convivem com a gente no dia a dia. Como um simples bom dia, boa tarde, né? Dentro de um elevador. Bom dia, boa tarde. Imagina se vir acompanhado do nome, se é a faxineira do seu condomínio, né? E um dia você perguntou para ela, como é que você chama tudo, né? Sim. Você fala, bom dia, dona Maria, tudo bem com você? E aí, já tomou aquele cafezinho? Nanana. São coisas. Tão simples, mas que faz tanta diferença. Sim, sim. Então, tratar pelo nome as pessoas, não importam o cargo que elas tenham, quem elas sejam, se elas vão te trazer algum benefício ou não. Simplesmente é uma pessoa do seu convívio que você respeita, trata bem, se comunica e sabe o nome. Ô, Cá, eu tenho uma coisa, eu falo muito com as mãos. Eu até brinco, nossa, se prender minha mão, eu não falo.
Isso é positivo numa apresentação? Ou tem a forma correta de se portar? Não, Lara, é melhor não mexer tanto as mãos, porque pode desviar a atenção de quem está assistindo. Ou não, se é uma forma que é fácil, é mais leve para você, para você se comunicar, não tem problema nenhum. Porque eu vejo que você também se comunica com as mãos, sim, né? Sim. Isso é de perfil ou como que é isso daí? Porque tem gente que tá assim, Mona Lisa se comunica super bem, tal. Uhum. Eu sou extravagante. O que eu te diria? É muito melhor gesticular a mais do que a menos. Porque o a mais, você consegue fazer um ajuste. Tem pessoas que elas escondem. Isso aqui é uma ferramenta. É uma ferramenta. Pra quem não tá assistindo, as mãos, né? Uma Isso. ferramenta. Aliás, as ferramentas de comunicação vieram tudo de fábrica. Tá tudo aqui. A expressão, o olhar, a postura, o gesto, tá tudo aqui. Já nasceu com a gente. A gente só precisa se apropriar disso daqui. É uma máquina, né? O corpo humano é a máquina mais incrível do mundo. Mesmo com todas as tecnologias e os robôs que vêm aí, eu não sei, né? Eu acho que eu não vou estar viva para ver um robô que tenha a potência de um corpo humano, né? Que tenha o cérebro da maneira como é o nosso, que consiga passar emoção, verdade, A sentimento. sensibilidade, né? E os gestos, ele compõe esse contexto que você está falando. Tem pessoas que eu já vi palestrante que vão num palco com as mãos para trás. É como você pegar uma ferramenta e desperdiçar. Ou com a mão no bolso. Não seja essa pessoa, não seja Mão essa no pessoa bolso jamais. que fala com a mão no bolso. Você está desperdiçando uma ferramenta, tá? Então, gesticule, mas gesticule com assertividade. Não adianta só fazer gestos genéricos. Ficar rodando a mão, rodando a mão. Ficar rodando a mão. Você acha que você vai deixar até a pessoa. Tô aqui falando, nossa, Karina, você vai deixar a pessoa ansiosa do outro lado. Isso. Ali, né? Se eu ficar falando assim com você, balançando a minha mão para frente e para trás, você vai parar de prestar atenção no que eu estou falando e vai se incomodar com os meus gestos. Então, por isso que eu estou falando, quando você faz demais, tem que fazer um ajuste, tá? Agora, a pessoa que realmente não gesticula, ela tem que fazer um esforço muito maior para ela começar a gesticular. Então, os gestos, eles precisam ser assertivos, como esse que eu estou fazendo agora. Ó, no alvo, tá? E é uma competência que a gente tem. Você sabe fazer isso. Né? Você sabe que se você levanta a mão para cima, a gente está falando que houve um aumento nas vendas. Sim. No primeiro trimestre desse ano, né? No primeiro eu indico com um dedo, com 3 trimestre. Isso. Ou se eu falo assim, você não sabe o que aconteceu. Eu tive uma queda, despencou de 40% em fevereiro. Ó, o que eu estou fazendo? Referência fevereiro já passou. Né? Olha o corpo falando aqui. Se eu falar assim, pensa na década de 50, volta no tempo. Olha o meu corpo indo para trás, indicando passagem naturalmente, do tempo. quem tá na conversa fica muito mais conectado, né? Isso. Quando você usa isso a seu favor, que faça sentido Isso. o seu gesto com a comunicação. Lembra dos temperos? Sim. É a comida bem temperada. Meu marido, ele brinca. Por que toda vez você fala, eu vou cortar o vinagrete, tomate, você faz assim, ó. Aqui, ó, a faca e a outra mão a tábua. Ai, que eu gosto do vinagrete bem cortadinho, eu já tô até imaginando a cena. Você já consegue imaginar, você já se conectou com o meu vinagrete. Isso. Aí você pega aquele limãozinho. Vamos fazer um churrasco? Vamos. Percebe? Por isso cria aquela conexão. Isso. Essa questão do gesticular numa conversa. Isso. Tem algumas observações. Por exemplo, se eu ficar mexendo no meu anel, que é um movimento repetitivo, pode incomodar o outro, né? Você vai prestar atenção e claramente denuncia que eu estou desinteressado, desconfortável, que eu quero que isso aqui acabe rápido. Ou ficar assim, né? Ó. Isso. Nossa, batendo alguma coisa. Aí você cria até você vai desconcentrar a pessoa que tá ali falando, né? Isso. Você tá ali falando, você tá concentrado, apresentando alguma coisa, ou gravando até mesmo pro seu canal, e o outro que tá ali da equipe, ou enfim, uma terceira pessoa tá ali, ó, chacoalhando o pé, tal. Ele desconcentra, deixa a pessoa que tá ali em cena desconfortável com a situação, né? Incomodada com a situação. Exato, pode até ser desrespeitoso, né? Sim. Imagina você tá fazendo uma apresentação. Nossa, e que tem chato. alguém quase falando assim... Viu? Já deu. Já deu. Você nem quer mais falar, né? Você já... Nossa, tá bom. Que é talvez como, né, uma mãe pode fazer com o filho. Deu, não é? Vai deixar ele mais... Ai, nossa, calma, tá? Vai gerar um certo desconforto ali, Isso. Né? Então, tomar cuidado com gestos repetitivos ou gestos muito grandes. A pessoa, você também... Aí você tá batendo na pessoa do lado.
Já deve ter acontecido. Às vezes você conversa com alguém e você fala, nossa, desculpa. Então, os gestos, eles precisam ser assertivos. Eles precisam combinar com o que você está falando. Tá? Então, é legal você ter um repertório de gestos. Eu faço isso de uma forma natural, mas de forma estratégica. Eu sei que isso deixa a comunicação mais interessante. E aproveito para falar que no online, como a gente está dentro dos quadradinhos, muita gente ainda continua fazendo reunião pelas plataformas online. Você precisa subir um pouquinho a mão. Porque se você fizer os gestos na altura natural que a gente costuma, no Zoom ou em outras plataformas, o seu gesto some. Então, você precisa subir um pouquinho. Toma cuidado para não fazer na frente do rosto, para não roubar a sua expressão facial, e faz aqui lateralmente. Para dentro do quadradinho lá da plataforma, você continue usando o gesto. Aproveita também para, na reunião online, toma cuidado com o olhar. Olha ali para a câmera do computador, porque você também está se conectando. Está se conectando. Ou não, né? Se você ficar olhando para baixo. Isso. Eu faço isso propositalmente, às vezes, para os meus alunos. Eu aproximo bastante, assim, para que eles tenham a sensação de que eu estou quase dentro da casa deles. Claro que eu não fico assim o tempo todo, né? Mas eu faço uma brincadeira. Presta atenção. Vem cá. Eu estou brincando com o meu corpo, depois eu volto na posição normal, tá? Mas eles sentem que eu estou falando assim, presta atenção, isso aqui é importante. Você falou dos seus... É uma mentoria, né? Um curso que você tem. Isso. E nele você aborda o quê? Várias ferramentas de comunicação de forma prática, simples e para uso imediato. Então, tem as turmas de 10, 15 pessoas, não mais do que isso, e tem as mentorias individuais, que a pessoa tem uma demanda específica. Fala, Karina, eu preciso criar um canal no YouTube e eu preciso desenvolver em poucas semanas desenvoltura para gravar presencialmente vídeos. Então, a gente treina especificamente aquilo. Como você treina ela? Você dá o script, você... Eu pego na mão. Muita gente não sabe nem como começar a fazer o roteiro. Então, ela me passa. É o seguinte, eu sou da área médica, eu sou médico, eu vou começar a gravar vídeos na minha área, falando, por exemplo, de câncer de mama, de prevenção de câncer de mama. Tá. E aí, eu ajudo a pessoa a criar um roteiro. Como eu sou jornalista, eu tenho essa facilidade muito grande. 2 minutinhos ali você já fez. O médico me passa aquela informação mais técnica. Tá. E eu falo assim, olha, então eu divido em itens, né? Você abre falando isso, depois você fala isso e você fecha falando isso. Tá. Então, eu roteirizo para a pessoa, para o médico, no caso, e aí ele treina antes aquilo, né? Tem que ter 2 minutos aquela fala. Então, o primeiro item tem que ter uns 30, 40 segundos, o outro uns 45 segundos, e ele encerra falando tal coisa. Então, eu faço o beabá, eu monto o roteiro, a gente treina a parte sem gravar primeiro, depois a gente grava com o celular, assiste e vê, olha, você não está conseguindo olhar para a câmera, você está desviando o olhar. Então, o seu foco agora, a gente vai treinar a questão do olhar. Depois a postura. E eu acho que deve ser comum. Teve que olhar para a câmera, de repente, travou. Ou não veio a clareza na hora de falar. Sim. Você tem que criar uma relação com esse Dá um abraço aqui. Nessa câmera Dá um antes. abraço. Manda um beijinho para ela. Eu costumo falar assim... Amiga! Olhe para a câmera como se fosse a sua melhor amiga, BFF. Tá? Porque ela que vai te ajudar, que vai ser a ponte, que vai ser a ferramenta para chegar no seu público, para chegar na sua mensagem e para colocar no concreto o seu projeto. Então, olhe para ela com esse olhar, né? Não, a gente vai fazer amizade aqui. A gente vai fazer uma amizade. Que é uma relação, por exemplo, que eu desenvolvi com a câmera ao longo dos anos. Sim. Né? Então, eu olho para ela como um equipamento que vai me ajudar. E outra coisa, imagina que na lente tenha a sua mãe, a sua melhor amiga. É com ela que você está batendo papo. Olha para a lente, imagina os olhinhos ali, imagina a expressão da sua mãe, você está batendo um papo, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu vi esse conselho de uma fono quando eu comecei. Imagina, 21 anos, recém-formada, afiliada da TV Globo, um estúdio profissional, com câmera, tudo. Eu tremi nas bases, porque eu era muito novinha e as oportunidades... Faz quantos anos que você atua? Eu tenho 43, comecei com 21, 22? Nossa! 22 anos? 22 anos. Uau. Acabei falando a minha idade, né? Acabei de fazer. Amiga, quero chegar na sua idade assim, linda, maravilhosa. Então, outro conselho que eu dou. Olhe para a lente como se você estivesse conversando com alguém muito próximo. Encare como um bate-papo, tá? Porque a outra pessoa que vai te assistir tá exatamente ali, ó. Tá exatamente ali. Você dá curso de oratória e tudo mais, né? Isso.
quais são as dicas, assim, valiosas pra você dar pra quem tá assistindo? Igual eu Olha. até falei, às vezes tem técnicas que faz gira a língua tantas vezes pra um lado, gira a língua ou não. Ai, tem tanta coisa. Na aula de voz, por exemplo, a gente fala de exercício vocal, né? Porque a voz... Me ensina, olha a minha voz. Ó, vou ser bem sincera. Se eu for falar normal, a minha voz tá assim. Eu tô forçando pra minha voz sair. Eu tô rouca, tô numa fase que eu tô rouca. Eu brinco que eu tô Vera Fischer. Claro que sim, claro que não. Lembra aquele meme da Vera Fischer? O bom é que ela faz piada, né? É que eu brinco com a camiseta. Claro que sim, claro que não. Pra mim, eu tô muito Vera Fischer. E aí, eu queria... Tem alguma técnica que, assim, eu posso... Porque, assim, tá difícil. Eu tô forçando muito pra minha voz sair. E, às vezes, tá gerando um desconforto porque eu fico um pouco mais cansada. Eu tô forçando pra minha voz sair. Sem Gera um dúvida. pouco falta de ar depois. E aí, gera falta de ar. E eu sou uma pessoa que sou muito rápida pra falar. E aí, parece que falta clareza também. Sabe? No meu caso, qual a dica que você daria? Tá, vou dar 2 dicas. Você falou de respiração. A respiração precisa ser nossa aliada, tá? A gente precisa ter fôlego pra não acontecer Pega essa dica, hein? de você ficar sem fôlego. Tá. Porque daí você tá se entregando, né? Ó, tô nervosa. Onde a respiração deve estar? No diafragma, que é esse músculo que a gente tem, aqui grande, na sua Tá. barriga. Aliás, mamães sabem que os bebezinhos respiram bonitinho pelo diafragma. A barriguinha sobe e desce. Sobe e desce. A gente cresce, vira adulto, fica estressado e começa a respirar mais curto pelo peito. Onde a respiração deve estar para ela jogar a seu favor? No diafragma, tá? Tá. Que é esse músculo aqui embaixo da barriga. Então, coloca a mão aqui no diafragma, tá? Pega o ar bem forte e solta em som de S. Então, eu vou fazer. Que é assim, ó. Pega o ar. Olha quanto ar saiu. Caraca! Agora eu vou pegar e soltar em Z. Igual abelha. Esse exercício, se você pegar o ar bem forte e soltar aí em S e em Z, se você fizer 2 minutos isso, dá até uma paz na alma, paz no coração. Porque a gente aumenta a oxigenação do cérebro, né? E quanto mais oxigênio tem no cérebro, mais a gente fica com uma sensação de bem-estar. É por isso que a meditação e a yoga trabalham muito com a respiração. Eu adoro meditar, medito todo dia, sabia? Isso medito é todo maravilha, isso é maravilhoso. Por quê? A intenção é você colocar o seu pensamento na respiração. Porque a nossa cabeça não para nunca, né? Nossa, a mim então? Imagina Por isso que eu medito. A gente tá Aí aqui muita gente vai falar pensando. assim, como será que ela consegue? É prática. A gente tá aqui, você tá pensando, eu tenho uma reunião tal hora, eu vou pegar trânsito, depois da noite tem que fazer isso, tem que pagar as contas, tem não sei o que dos meninos, tem a escola e tem nananã, sua cabeça é assim. É um caldeirão de pensamento. E quando você, por 2, 3 minutos, fica pensando na sua respiração, é como se, por alguns instantes, você ligasse o off e dá uma... Parece que dá um reset no cérebro, sabe? Ele pensa assim, nossa, que beleza. Ele até fala, nossa, graças a Deus, essa pessoa trouxe a respiração, acalmou. Isso. Então, sabe quando você tá muito estressado, que você tá com vontade de mandar tudo pra aquele lugar? Pensa, é o famoso conta até 10. Então, faz essa respiração. Isso te ajuda a te colocar no prumo. E numa situação de gravação, como a gente tá aqui, de gravar um vídeo, de fazer uma reunião, outras situações de comunicação que você tenha, ela vai te ajudar. Então, primeiro, esse exercício de respiração. Segunda coisa, exercícios vocais. Por exemplo, pro jeito que você tá. Tem um bem simples que é engraçado, mas é bom, que é o Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Agora estendido, né? Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Quando você tá com a dor de garganta, gripada, que a sua potência de voz tá um pouco caidinha, ela vai, pelo menos momentaneamente, te ajudar naquele momento a sua voz ter um ganho. Tá? Que é o que, pelo jeito, você precisa. Tem um outro que é engraçado, as pessoas acham engraçado, mas quem trabalha em TV tá muito acostumado. Tá. Que é assim, ó. Pra-tra-crá, pré-tre-cré, pri-tri-cri, pró-tro-cró, pru-tru-cru. Tenta comigo?
Pratracá, pré-trecré, pri-tri-cri, pró-tró-cró, pru-tru-cru. Aí, gente, profissional. Nossa, eu nunca ouvi isso na vida. Fez de primeira. Isso. Mas é que eu tô muito ligada aqui com você também. A gente tá rolando um rapport aqui, né? Praticamente se espelhando aqui, né? Aí, ó. As mãozinhas iguais aqui. A conexão tá alta aqui, o Wi-Fi tá bem alto. Quando você faz isso, você tá aquecendo a articulação e, de quebra, já tá preparando toda essa musculatura para evitar... Às vezes a gente não deixa de falar alguma sílaba, se atrapalha com alguma palavra. Atropela. Isso, né? Isso. Eu faço assim, às vezes. Pra quem não tá vendo, eu giro 360 graus a língua para um lado, 10 vezes. Isso foi uma dica de um amigo meu. Isso. E 360 pro outro lado. Até cansa, né? Até Nossa, cansa. cansa. É como se você estivesse fazendo musculação com a língua. A verdade é... Mas você sente que você fica desbocada, assim, fica mais leve. Isso. Fica mais fácil, né? O que acontece? O tempo todo eu tô falando que o corpo humano é uma máquina, né? Sim. A máquina mais poderosa do mundo. Só que para ele entrar em ação, ele precisa ser ativado. A mesma coisa quando o jogador de futebol vai entrar em campo, quando o técnico sinaliza para ele, o que ele faz? Ele sai da reserva e ele fica ali no campo se preparando, Sim, não fica? No aquecimento. Fazendo polichinelo, pulando. O que ele tá falando pro corpo dele? Eu vou te usar, eu vou te usar. Se prepara, se prepara. Então, esse momento de preparação, por exemplo, para a gravação de um podcast, para você participar de uma reunião super importante, ou de um painel no evento, seja lá o que for. Ou fazer seu vídeo nos stories, né? Fazer seu vídeo nos stories. Começar, alavancar, dar o passo inicial. Você precisa dar uma preparada no corpo, falando, eu vou precisar que a minha voz esteja boa, que a minha respiração esteja boa. Então, é uma preparação, de novo, fazendo o paralelo com o esporte. Quando o atleta vai fazer uma competição, ele aquece. Não é? Sim. Quando a gente vai fazer musculação, a gente não dá uma bela de uma aquecida, você está preparando o seu corpo. Você está avisando o seu corpo, né? Isso. Para não pegar despreparado ali, de repente já vai pro campo e aí já torce o pé. Isso. E já cai, já se machuca. Isso, exatamente. Pode mais dica? Claro, por favor. Lembra que eu falei em algum momento lá atrás de uma pesquisadora de Harvard? Eu citei, mas eu não detalhei, que ela fala da postura. Sim. O nome da pesquisa dela é Sua Postura Molda Quem Você É. Isso. Isso tem um nome que chama Power Posing, que é a pose do poder. Nesse vídeo, se você se interessou, só colocar lá no YouTube, Sua Postura Molda Quem Você É. O que ela conta, resumidamente, no estudo dela, ela chegou à conclusão de quando a gente fica numa pose do poder, o que é pose do poder? Peito estufado, né? Ombro erguido. Isso. Pensa no Usain Bolt, aquele jamaicano, quando ele ganha uma competição, ele faz aquela pose do raio. Né? Um artista, quando está no palco ali, que tem milhões de pessoas, levanta os dois braços. Quando um atleta ganha uma competição, aquela pose... Você recebeu uma grande notícia, por exemplo, quando uma mulher recebe a notícia de que está grávida, que é o sonho. Provavelmente ela vai ter uma vibração muito grande. Você ganhou na loteria, pagou a última parcela do financiamento da casa. Sabe assim? É quando o corpo faz uma comemoração muito grande. Essa é a power pose. Quando você fica nessa posição pelo menos 3 minutos, automaticamente aumenta a circulação de testosterona no corpo. O que é testosterona? O hormônio do poder. Lembra que corpo e mente não se separam. Não. Você está dizendo para o cérebro, poder. Deu tudo certo, eu venci, ou eu vencerei. Você está promovendo uma mensagem positiva, corpo e mente, corpo e mente, corpo e mente. E o contrário é verdadeiro. Quando você fica pelo menos 3 minutos encurvada, com a postura fechada, quando a gente tem uma notícia muito ruim, a gente vai na cama, a gente vira... Mas até a posição do feto ali, né? A posição do feto, não é? Uma morte, uma notícia de uma doença, uma separação, enfim. Quando você faz isso, você está mandando uma mensagem para o cérebro muito ruim. Muito de que algo não está bem, de que as coisas não vão bem. E aí você automaticamente aumenta a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá? Então, mais uma dica. Vai ter uma entrevista de emprego, vai gravar alguma coisa... Faça power posing pelo menos 3 minutos mentalizando, né? Já até pensando, se for uma apresentação, vou abrir falando isso, vai dar tudo certo, eu vou entrar ali e tal. Você tá dizendo pro seu cérebro, sabe aquele ciclo da merda que eu falei? Você tá girando aquele ciclo ao contrário. Da limpeza da merda. Da limpeza, exatamente. Você tá girando ao contrário, é uma forma de fazer isso. E se você também fica todo fechado, aquela pessoa... Né, que eu já vi, às vezes, num palco, tudo, você tá aumentando a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, que é péssimo. Você tá dizendo pro seu corpo o contrário. O que eu tô fazendo aqui? Vai me dar o branco, eu vou me atrapalhar, as pessoas não vão gostar. Então, tem a power posing.
E já teve aulas que eu dei que as pessoas falaram, você tá brincando, né? Você tá brincando. E aí esses alunos depois me deram feedback, falando, Karina, eu fiz. Mas não é mágica, né? Você se preparou, você usou outros recursos, mas você fez a power posing. E ali naquele momento, você entra no palco com mais confiança. Dependendo de onde você chega... Dependendo não, qualquer lugar que você chega, a forma que você já entra na porta do estabelecimento... Que você olha... Já fala muito de você, né? Sim. Sim. Fala muito. Então, é aquela leitura que eu falei. Se entrar alguém aqui, a gente já fala, nossa, que pessoa simpática. Ou, nossa, que pessoa antipática. A gente mentalmente já pensa nisso. A gente nem sabe quem é a pessoa. Como que a gente está fazendo essa leitura? Pela maneira como ela está se comunicando sem falar uma única palavra. Que é a comunicação não verbal. Que é poderosíssima. É poderosíssima. Antes de você falar uma única palavra, o seu corpo já passou um monte de informação a seu respeito. Né? A comunicação não verbal ela é muito mais poderosa do que a verbal. Ou seja, como eu falo é muito mais importante do que o que eu falo. Se eu falar assim pra você, eu amo berinjela. Ai, nossa. Com essa cara feia aqui. Não. Você não me convenceu nem um pouco. Eu gosto de berinjela? Não. Mas o que eu falei? Que você ama. Então. Não me convenceu. O que pesou mais? A não verbal. A não. Ou seja, eu enruguei toda a cara e a minha voz de nojo. Né? Você fez uma cara de nojo falando que ama. Então é um exemplo muito simples. Tenham isso em mente. Como você fala uma coisa é mais importante do que o que você fala. Isso tem que levar... Essa foi valiosa e profunda, hein? Isso vale para muita coisa na vida. Por que na escola a gente gostava de aula de matemática ou não gostava da aula de matemática? Dependia muito do professor. Muito do professor. Por que a aula de português, que era uma matéria que você nem gostava, era incrível? Por quê? Porque aquela professora trazia algo diferente, a maneira como ela falava, a paixão com que ela falava daquilo. Nossa, agora me veio na mente que eu tive uma professora que ela ensinava ciência através da música. Aliás, biologia. Através da música. Não tinha ninguém que ficava de recuperação. Porque trazia a música. Então, ela já falava de tudo que ela precisava falar daquele assunto através da música. Aí chegava a prova, era só você lembrar da música que você conseguia responder todas as questões. Então, ela encontrou uma super ferramenta de comunicação, que é a música. Porque eu acho que na época era o quê? 7ª série? Não, bem no comecinho. Ciências, 4ª série, enfim. Ela já é uma matéria importante. Ela via a dificuldade de certos assuntos para a criança, né, armazenar, e numa prova tinha dificuldades, ela trouxe uma forma, deixa eu ajudar lúdico, né? É lúdico. É leve. É muito mais fácil a criança decorar uma música do que ficar decorando, né? Foi uma forma que me marcou muito. Outro exemplo que eu dou com criança. Por que as crianças, muitas, gostam que a gente leia a historinha para elas? Porque é como a gente fala. Não é nem o que a gente fala, é como. Não uma coisa é você ficar, era uma vez 3 porquinhos que estavam na floresta. Agora, se você fala, era uma vez... Chegou um lobo mau, uau! Isso, era uma vez num reino muito distante, um monstro verde que morava numa caverna. O que tem aqui? O que eu tô fazendo? Total expressão, já me conectei. Eu mudei a voz, Sim. Eu mudei a expressão facial, eu fiz gestos. É isso que a criança se envolve. A história pode ser simples, pode ser... Então tem muito mais a ver com como do que com o que, para você gerar essa conexão. Ai, que demais. Ai, você é maravilhosa, né? Agora, assim, pra gente finalizar, para dar aquela motivação para aquela mulher que quer começar a empreender, ou já empreende, mas é porque a gente está falando da comunicação, é muito importante. Mas assim, para alavancar o seu negócio, começar até mesmo no Instagram, a gravar seus vídeos, dicas práticas para gravação de vídeos em casa mesmo, né? Que às vezes fica, ai, mas como que eu vou gravar aquele vídeo? Eu preciso de câmera profissional, preciso dessas luzes, ai, porque eu preciso de um baita cenário, né? Às vezes ela cria, ela não sabe, eu falo que menos é mais, né? Sim. Menos é mais. E trazer isso. Então, fala um pouquinho, dá essas dicas valiosas. Então, principalmente com a questão da pandemia, muita coisa, muito equipamento se popularizou, se democratizou e ficou muito barato. Esses ring lights, hoje, qualquer loja de celular, você consegue comprar com investimento baixo. Bem, até na farmácia você consegue um ring light hoje. Exatamente. Microfone de lapela, que é aquele microfoninho que você coloca aqui, hoje existem de todos os preços, então não tem desculpa. Você consegue ter equipamentos baratos, realmente acessíveis e que vão garantir uma qualidade melhor. Então, primeiro,
compra um ring light, que é aquela luz que você vai colocar. Se quiser um microfone lapela, que também hoje é muito acessível, né? Você conecta, igual, muito simples, coloca no celular, coloca o microfoninho aqui, se você quiser garantir um áudio. Se não comprar o microfone, também dá para gravar, tá? Não é Não é por isso que você não vai... que vai impedir de você gravar seu vídeo. Exatamente. O ring light, de forma bem simples, ele realmente ajuda. Toma cuidado, que é uma coisa simples, com iluminação. O ponto de luz, que é, por exemplo, o ring light ou a janela, sempre à sua frente. Porque se eu tiver uma janela aqui atrás, a minha imagem vai ficar muito escura, né? Então, a janela ou sempre... A entrada de luz... bem à frente, sempre, né? Bem de frente. Sempre à sua frente. Para onde eu olho? Para lente no telefone tem... As bolinhas ali. As bolinhas. Não precisa ficar olhando para a própria imagem, porque às vezes a gente fica, ai meu Deus, o meu cabelo tá assim, o meu cabelo tá assado. Não importa. Fica olhando para a lente. Quer ver? Pega o seu celular. Ó. A lente está aqui. Né? Então você vai se gravar aqui olhando para lente, porque é ali que tá. Isso ajuda muito do que a gente fica olhando a nossa própria imagem. Aí você dispersa. Isso. Ai, nossa, tem um mosquito aqui. Ai, meu cabelo. Nossa, minha blusa tá... Gente, sempre vai ter uma coisinha. Ainda mais mulher, sempre vai ter... Vai desviar o foco daí, né? Outra, não precisa estar super arrumado, os filtros estão aí para isso, então não precisa fazer escova naquele dia, não precisa a situação estar ideal, você tá super maquiado, o filtro dá um belo de um tapa ali. Então você olhe para a câmera, não fica... Lógico, se você estiver mostrando alguma coisa, né, algum produto seu, tudo bem, mas enquanto você estiver conversando aqui, olha para a câmera, a sua fonte de luz, a janela ou o ring light que seja, à sua frente, o microfone você pode ter ou não. Eu, diferente de você, eu sou muito do roteiro. Quando eu vou gravar story, por exemplo, eu não abro assim aleatório. Uhum. Às vezes eu pego e eu coloco... Eu quero gravar, tipo, uma sequência de stories falando de algum ponto específico, de alguma situação específica. Tá? Por exemplo, teve a questão aí do Oscar, do Will Smith. Isso. Mas eu foquei numa outra coisa. Que teve não sei se vocês viram, o primeiro ator surdo a ganhar o Oscar de ator coadjuvante. Foi uma outra coisa do Oscar, que é a história do Will Smith meio acabou, que... E o filme é incrível, chama No Ritmo do Coração. E aí eu gravei uma sequência de stories falando desse filme. Que como uma família de surdos se comunicava com a única filha que não era surda. Então, o pai, a mãe e o irmão eram surdos e uma das filhas, ela escutava. E a forma como ela encontrou de se comunicar com o irmão, o pai e a mãe, que são surdos, é lindo demais. E eu gravei uma sequência de stories. O que eu fiz? Eu coloco... Caramba, vou assistir esse filme. No Ritmo do Coração, Amazon Prime. Tanto é que ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante, a coisa mais linda do mundo. Nossa, eu vou assistir. E no quesito da comunicação também diz muito. Então, ou mentalmente, ou eu escrevo mais ou menos os pontos que eu quero, porque eu me organizo mentalmente. Porque senão, depois eu assisto a história e falo, putz, não falei disso, não falei daquilo. Senão não tem começo, meio e fim, né? Isso. E como eu venho da televisão, eu entrei ao vivo por muitos anos, dando notícia. Para você se organizar, né, o repórter de televisão às vezes tem 1 minuto ao vivo, 40 segundos. Então, o tempo é muito precioso. Eu não podia correr o risco de falar coisa a mais ou coisa a menos. Então, eu venho dessa escola, né, de tempo muito cronometrado e com conteúdo específico para falar. Então, eu acabo trazendo isso até para a minha rede social. Quando eu vou gravar um IGTV, eu me preparo, não é do nada. Não acha que eu abro aquilo e tenho o raciocínio bonitinho. Eu criei um pouquinho aquilo. Eu me estruturei. Então, principalmente se você está começando, pega lá o papel ou o computador, se você gosta de anotar, e pensa no que você quer dizer nos stories. Escreve mais ou menos. Não do jeito que a gente fala. Eu quero falar do meu produto, eu falo de alimentação natural e eu estou criando aqui um pão funcional. E tem 3 principais benefícios. O primeiro benefício é esse, o segundo benefício... Aí aquilo vai te ajudando a fixar. A hora que você abre ali, você sabe o que você está fazendo. Eu vou falar de pão funcional e eu vou falar dos 3 principais benefícios. Desse e desse. Então não fica aquela coisa perdida. Então era isso que eu queria falar. Espero que... Você sabe o que você está fazendo. Sim. O roteiro me ajuda. E agora entrando nesse assunto de roteiro. Talvez quem esteja assistindo a gente pode ser até uma
artista, não sei, enfim. Eu quero que você dê dicas como decorar o texto. Tem alguma técnica? Então, isso varia de pessoa para pessoa. Eu, Karina, tenho uma facilidade gigantesca de decorar. Nossa, eu não. Mas eu trabalhei 18 anos em televisão, tendo 3, 4 minutos para decorar algo para falar ao vivo. Foi o treino. Fazer e treinar, todos os dias ao vivo. Então eu chego num lugar, tá tendo um incêndio, eu chego lá, eu vou entrar ao vivo daqui 3 minutos. Aí eu vou falar com o coronel lá responsável e fala, olha, foram 12 vítimas, tem 87 bombeiros trabalhando na área. A previsão é que os trabalhos acabem só amanhã, por volta de 5 horas da manhã. 5 casas ao redor foram afetadas, os moradores vão ter que sair, a Defesa Civil vai tomar conta e as causas do incêndio vão ser investigadas. Ele está falando isso, é meio um processador aqui. Eu anoto algumas palavras-chave, né? 5 vítimas, 87 bombeiros, nananã. Já coloco... repórter é isso, a vida de repórter, né? Me posiciono lá ao vivo tal, e falo, olha, boa tarde, fulano. Estamos aqui na Zona Leste, onde aconteceu. Acabei de conversar com o responsável aqui pelos bombeiros da operação, e ele me disse... E aí é meio um processador, assim. Você não tem aqui o script na mão, né? Então, às vezes, se deu tempo, eu anotei, às vezes, no celular, hoje o repórter trabalha muito com celular, anota números, né? 5 pessoas, 87 bombeiros, nananã. Então, é um treino. Imagina fazer isso todo dia, por anos e anos e anos e anos. É aquilo que a gente fala, é prática, né? Mas tem pessoas que elas não conseguem decorar. O melhor é entender... Mesma coisa que muito professor fala, melhor que decorar a fórmula é entender o processo para você conseguir falar a respeito. Aí você fala com as suas próprias palavras. Que é isso que eu faço, por exemplo, que eu falei, eu não consigo decorar texto. Às vezes, até mesmo aqui para gravação, quando vem alguém que eu te conheço e tudo mais, mas vem alguém que eu não conheço e tudo mais. Olha, repetida, né? Tudo mais. Aí... A Raquel, que fala, Lari, você vai fazer um podcast com fulano de tal, não sei o quê. Ela escreve pra mim, pra eu fazer a abertura, pra apresentar a pessoa, ela coloca a vírgula, e não sei o quê. Isso me gera uma ansiedade, que eu falo, eu não consigo. Mas você tem outra habilidade, que é o improviso. Eu improviso. Você compensa. Entendi. Entendeu? Aí, o que eu faço? Igual, antes aqui, eu passei o olho, eu vou falar do meu jeito. Eu entendi o ponto, a informação que eu preciso passar. Isso, perfeito. Eu acho lindo o que tá escrito. Eu falo, eu queria falar isso que tá escrito. Só se você tivesse um teleprompter pra você ler, né? Mas também eu acho que... Mas aí ia ficar mais ia ficar muito mecânico. assim, né? O olho fica andando assim, e você fica muito assim, tá meio robótica. Isso também não me dá um conforto na hora de passar informação, porque perde o meu jeito de me comunicar, sabe? Aí quando eu vejo, eu falo, nossa, cada palavra linda que foi colocado aqui, nossa, é lindo isso. Mas eu não vou saber decorar isso. Aí na hora que eu vou... Oi, gente! Se eu tivesse falado o que estava escrito aqui, ia ser tão mais legal. Mas não... Então, mas esse é o seu borogodó. Você sabe fazer isso. Tem pessoas que não têm. Ou não desenvolveram ainda, que é o que eu prefiro falar. Não desenvolveram ainda. Para essa pessoa, talvez ela vai se sentir mais segura se ela decorar. Só que aí, ela vai tomar um tempão dela. Ela vai tomar um tempão. Decorando, treinando. Chega uma hora que decora. Cada um tem as suas técnicas ali de decorar. Tem gente que lê. Tem gente que fala alto. Tem gente que escreve. Cada um tem o seu jeito. Eu sou dessa, que eu preciso escrever pra... Então, se a pessoa é mais técnica, ela fala, eu não quero improvisar. Então, eu vou decorar. Mas ela vai ter mais trabalho antes. Ela vai ter um pré-trabalho. Você não tem esse pré-trabalho, mas você se vira nos 30. Sim. Entendeu? Então, é muito da personalidade da pessoa para saber o que funciona melhor para ela. Eu amei. Você deu dicas valiosas aqui, que eu acho que com certeza vai agregar para quem tá querendo começar. Você quer fechar com alguma... Frase de efeito. Oi? Com alguma frase de efeito? Olha, não vou citar filósofo, não vou citar grandes pensadores. Eu vou citar um comunicador da televisão que já morreu e deixou um jargão, uma frase de efeito que continua super atual. Quem não se comunica, se trumbica. O Chacrinha falava isso, muito tempo atrás e continua super atual. Se você tem uma ideia, tem um projeto, tem coisas para dizer ao mundo, não guarde para você. O mundo precisa saber, né? O mundo precisa saber. Então, se exponha,
grave, apareça nas redes sociais, administre aí a vergonha, a timidez, conheça as ferramentas de comunicação, né? Tem o curso de oratória para você fazer isso. Inclusive, fala da sua rede social, fala do seu... divulga seu curso, que com certeza vai agregar aí para muitos que querem começar. Isso, eu tô com uma turma em andamento, não sei ainda a data da próxima, mas sempre tô com turmas, então é só me seguir lá no @CarinaPachega, que eu tô sempre divulgando, e tem as mentorias, que as pessoas me procuram por situações mais específicas, né? Isso. Olha, eu vou dar uma palestra e eu quero treinar essa palestra. Então, aí a gente vai mais direcionado. Ou a pessoa quer como um todo, eu quero melhorar a minha comunicação. Aí eu já recomendo o próprio curso. Então, dependendo das necessidades. Então, lá na rede social tem tudo lá. Eu sou apaixonada por comunicação. Se deixasse, a gente ia passar mais algumas horas aqui. Mas tem que ter, né, um fim. Não, e não tem como não se conectar com você, né? Que eu falei, você sabe das técnicas, eu entro no seu Xenon ali e fico olhando, eu absorvo com muita mais clareza a mensagem que você quer passar. E é incrível quando você quer passar uma informação, você sabe a técnica, tira o medo, né? Tira o medo. Se você tem algo para passar, para apresentar, uma ideia, começar um negócio, o mundo precisa saber. Exato. Tira essa capa, esse medo. Não tenha medo do julgamento, gente. O primeiro ponto é faça, começa, dá o primeiro passo. Eu comecei ali, ó, só tal. Começa. Exato. Depois você é a prova viva disso. Sim, eu comecei. Depois eu fui aprimorando. Acho que o primeiro ponto é isso. Começa, né? Melhor feito do que perfeito. Exato. Mais uma vez, minha linda, muito obrigada. Você é Obrigada, maravilhosa. Te obrigada. admiro demais. Amei, adorei. Ai, incrível. Gente, se você curtiu o vídeo, deixe seu like, compartilha, comentem e mande aí para muitas mamães que querem empreender, muitas mulheres, muitas pessoas, porque isso não é só para uma mamãe, né? Um motivo para seres humanos mesmo. Gente, muito obrigada e hoje encerramos mais um Real Mommy. Um beijo.